Olá, meus amigos, bom dia. Deus abençoe a sua sexta-feira. Como eu costumo falar todas as sextas-feiras, graças a Deus por mais uma semana que está terminando e pelo privilégio de terminarmos a semana com Deus, na presença de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, mas antes eu lhe convido a se inscrever, deixar também o seu like e o seu comentário. Tanto no que diz respeito a alguma dúvida que você tenha, você pode escrever no comentário, alguma sugestão, ou até mesmo a experiência, o aprendizado que você teve. Tá bem? Vamos então ao texto de hoje, Mateus 10. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 15, algumas orientações. Lembrando que esse capítulo todo são as orientações que Jesus deu aos seus 12 apóstolos, as orientações que ele deu no que diz respeito ao ministério, ao que eles deveriam fazer seguindo essas orientações e o próprio exemplo de Jesus. No episódio de ontem nós falamos o público, né, o público-alvo, que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que eles deveriam fazer, curar, libertar, ajudar as pessoas, pregar o evangelho, pregar o reino dos céus, a mensagem do arrependimento, e tudo isso de graça, sem cobrar, sem negociar as bênçãos, sem levar as pessoas a barganharem com Deus. O episódio de ontem está muito especial, se você não assistiu, assista. E agora ele vai continuar dando as orientações, nós vamos continuar lendo e entendendo. Vamos ver o verso 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata ou cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo o par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Então, essa orientação é o que diz respeito ao material, às posses materiais dos apóstolos. Eles deveriam levar apenas o necessário. E Cristo não ia deixar faltar nada para eles. O trabalhador é digno do seu salário. Eles iam trabalhar em prol do reino e o rei desse reino, o próprio Deus, o próprio Senhor, iria suprir as suas necessidades. Eu posso resumir esses dois versículos, o 9 e o 10, essas orientações no que diz respeito ao material, que Jesus estava dizendo o seguinte para eles: nada de ostentação. Vocês não foram chamados para serem ricos, profissionais da fé, vocês não foram chamados para esbanjar riquezas, vocês foram chamados para me servir. E, como eu disse há pouco, o necessário não vai faltar para vocês. Isso daqui é uma orientação muito importante para aqueles que pastoreiam igrejas, para aqueles que lideram igrejas, comunidades, pastores, bispos, autoridades eclesiásticas. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje a ostentação. A ostentação e até mesmo uma desigualdade. Alguns ganhando muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo, ostentando, e outros passando necessidade. Então, um trabalhador do reino de Deus, um pastor, ele tem que ter uma vida digna, nada de ostentação. E Deus não há de deixar faltar nada. Isso é uma orientação muito importante que eu trago para mim e, eu desejo muito que aqueles que fazem a obra de Deus sigam essa orientação. Agora, você que tem a sua vida comum, não no pastoreado, você não há problema nenhum em você prosperar, em você ganhar dinheiro, em você ter uma vida próspera em todos os sentidos. Mas aqueles que vivem de pregar o evangelho, nada de ostentação. Tá bem? Agora vamos continuar. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes,
procurai alguém digno de vos receber. Ficai nessa casa até vos retirardes. E, quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Então, Jesus falou o seguinte: quando vocês entrar numa casa, o dever de vocês, o papel de vocês é pregar a palavra, é ajudar as pessoas, é abrir a boca e falar do reino dos céus para elas. Se elas não receberem vocês, não aceitarem a mensagem, saia, sacuda a poeira dos vossos pés e segue em frente. Não fique discutindo, não fique insistindo, não fique brigando, até porque o seu papel como pregador, como evangelista, e aqui eu me refiro a todos aqueles que têm levado a mensagem do evangelho, nosso papel não é convencer, nosso papel é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Quem move o coração é o próprio Deus, para a pessoa crer. Quem abre o coração da pessoa é o próprio Deus. Então vamos fazer a nossa parte, sem ficar insistindo, sem ficar brigando, sem ficar, como diz a expressão, tentando empurrar Jesus goela abaixo nas pessoas. Vamos apenas pregar. Só que existe uma consequência para aqueles que rejeitam a mensagem. Veja o verso 15. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Então, isso daqui deve ser encarado com muita seriedade e muito temor. Rejeitar a mensagem do Evangelho, endurecer o coração para a pregação do reino dos céus, não dar ouvidos à palavra de Deus, traz sérias consequências. Pois no dia do juízo, Jesus falou, vai ter mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitam o Evangelho. Então você que está ouvindo o Evangelho, que está ouvindo a palavra de Deus, não endureça o seu coração, se renda, creia, para que você possa ser salvo. Do contrário, haverá menos rigor para você do que para Sodoma e Gomorra. E devemos orar, nós que levamos a mensagem, sempre antes de pregar a palavra, sempre antes de falar de Jesus para alguém, devemos orar para que o Senhor abra o coração dessa pessoa. E sempre que a gente se deparar com alguém que rejeita o Evangelho, devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. Tá bem? Então, só resumindo o que falamos, no verso 9 e 10, Jesus mostra que não devemos ostentar, nós que vivemos do Evangelho, que pregamos o Evangelho, não devemos ostentar e Deus há de nos sustentar. Até rimou. Não devemos ostentar e Deus há de nos sustentar. Deus há de suprir as nossas necessidades, pois o trabalhador é digno do seu salário. Vimos também que o nosso papel é pregar, e se a pessoa não aceitar, devemos seguir em frente e devemos ter a consciência de que ao ouvir a mensagem, se endurecermos o coração, se não recebermos, se não cremos, corremos um grande risco de sofrer um juízo pior, mais severo do que o juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. Bem, então nós vamos ficar por aqui. No episódio da segunda-feira, nós vamos continuar nas orientações. Não pense você que isso são orientações apenas para os apóstolos ou apenas para aqueles que fazem a obra de Deus. É uma orientação para todos. Algumas é mais focada naqueles que de fato fazem a obra oficialmente. E por que para você é importante? Porque ainda que você não faça, ainda que você não seja um pastor, um obreiro, um diácono, ainda que você não tenha uma responsabilidade eclesiástica, é importante para que você identifique, para que você compare como Jesus ensina que estes devem se comportar e como eles têm se comportado. Isso é uma forma da gente se resguardar também de todo falso profeta ou de falso mestre. Bem,
Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Deus. Pai querido e amado, louvamos a Ti por este devocional, por esta mensagem, por esta palavra. E não só por esta, mas por todos os dias que o Senhor nos dá o privilégio de pregar a Tua palavra, de ouvir essa mensagem. Opera, Senhor, no coração, na mente de todos que têm recebido o Evangelho. Abra-lhes o coração para que creiam. Que estejamos cônscios, Pai, desta realidade, de que o nosso papel é pregar, evangelizar, falar de Ti e não convencer. E aqueles que têm rejeitado, Pai, tem misericórdia deles. Abençoe essa sexta-feira e este final de semana, para a Tua honra e glória. Amém. Deus os abençoe e até segunda-feira.